Exalta o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia. Vou aproveitar que você está em pé aí. Eu quero convidar você para a gente fazer a leitura de um versículo da Bíblia que se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Um texto muito conhecido de todos nós. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Eu quero ler apenas o versículo de número 13. Apenas o versículo 13 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Tenha bondade de te assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa noite em que nos reunimos neste lugar para juntos podermos adorar, exaltar, glorificar o Teu nome. Por isso, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, assim como nós já temos sentido a Tua presença por meio desses louvores, continua, ó Deus, a manifestar a Tua graça, que o Teu Espírito Santo continua como nós acabamos de louvar, continue a fluir em nossos corações, fluir em nossas vidas, por meio da Tua palavra neste momento. Ó Pai, que haja, ó Deus, batismo com o Espírito Santo, que haja, ó Deus querido, renovo, que haja derramar de dons espirituais. Pai, usa a minha vida, Senhor, como apenas um canal, apenas como um cano, ó Deus querido, que vai fluir águas do Teu trono de graça e de misericórdia, porque há expectativa em nossos corações, ó Deus, de nós sermos visitados mais uma vez, ou quem sabe a primeira vez para alguns, mas que seja de forma extraordinária nesta noite em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te exalto e glorifico ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de fazer menção é por demais conhecido de todos nós. É quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Por quê? Porque ele lá já tinha provido um novo rei. Nós conhecemos a história que quando o povo de Israel pede um rei a Deus, o profeta Samuel fica triste, angustiado, porque ele estava na condição de juiz, na condição de representante de Deus entre as nações. E aí quando a gente olha, a gente vê Samuel se tranca ali, vou conjecturar apenas, se tranca no quarto, começa a chorar, triste por causa que o povo olha para as nações e pede um rei. E aí Deus aparece para ele e diz: Samuel, não é tu que o povo está rejeitando, sou eu que sou o rei deles. Mas eles querem um rei, então eu vou dar um rei, mas fale para eles que vai ter consequências, boas ou ruins. Se o rei obedecer, se o rei seguir os meus caminhos, será só bênção. Mas se ele afastar, se ele se desviar, as consequências más também virão. E aí nós vimos que é escolhido então Saul, e o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Saul. Só que no decorrer, na caminhada, ele começa a desobedecer, começa a não fazer mais a vontade de Deus. Então Deus o rejeita. E ali Samuel está com medo, porque Saul não tem mais prazer, não fica mais à vontade com a presença de Samuel. Por quê? Porque Samuel encontra com Saul, Denis, no capítulo 15 diz: olha Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Olha Saul,
O Senhor tem rejeitado, porque o Senhor tem dado oportunidade e você desprezou. O Senhor rejeitou. Então, Saul, enfurecido, já não mais tem prazer em ver o profeta Samuel. E aí, Deus manda Samuel ir até o lugar do sacrifício e convidar na casa de Jessé os seus filhos, porque de lá, diz as Escrituras, tem ele provido um rei, tem ele escolhido alguém para governar, segundo, como diz Paulo, homem segundo o coração de Deus. E aí, ele vai até a casa de Jessé. Jessé, porém, despreza Davi, nem convida ela e Davi para a festa, para o banquete. E não somente isso, quando o primeiro dos irmãos chega na festa, o próprio Samuel olha e diz: está perante mim o ungido do Senhor. E Deus olha para ele e diz: fica na tua aí. É a tradução de Fabrício, tá? Não levanta, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê as aparências, eu estou vendo o que está dentro do coração. E ali vem todos os filhos. Acabaram-se os meninos, os jovens. Não tem um, está lá no pasto. E aí eu gosto disso, porque Saul vai dizer: olha, então manda chamar, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar até aqui. Quando o jovem chega na porta, o Senhor brada e diz: levanta e unge, porque está perante ti o rei de Israel. E diz que ele toma um chifre que está cheio de azeite, coloca Davi no meio dos seus irmãos e derrama o óleo da unção sobre a vida dele. E diz o versículo que nós lemos: e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tem tradução que vai dizer se assenhorou, ou seja, passou a ser dono de Davi. Bem, é verdade que nós conhecemos como que funcionava a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, diferente de nós, por isso que eu falo, nós somos privilegiados, Cleiton, porque ainda que se tratava de Davi, Moisés, ou qualquer um grande homem ou mulher do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, cumpria um propósito e depois de Atos 2, o Espírito veio e ficou. Sabe quando que vai voltar? Quando nós subir junto. Enquanto nós não formos junto com Ele, Ele estará aqui conosco. Diferente do antigo, Ele vinha, cumpria um propósito e voltava para o trono da graça. Depois de Atos 2, Ele veio, ficou. Só vai voltar no dia que as trombetas soar. E aí os crentes, porque nós somos selados com Ele, garantia desse grande dia. Mas é interessante, irmão, que isso me levou e mexeu com o meu coração, quando diz que quando Ele ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou, desde aquele dia em diante, desde aquele momento em diante, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Lembra da pergunta, e é melhor dizendo, da afirmação que eu fiz há pouco? Eu vou fazê-la agora em forma de pergunta. Quem pode e deve ser cheio do Espírito Santo? Quem pode? Quem pode e quem deve ser cheio do Espírito Santo? Bartolomeu, diferente de Davi, diferente de Samuel, de Elias, de Eliseu, que só era momentâneo, nós, depois de Atos 2, depois de Atos no capítulo 2, quando se cumpriu a promessa do Senhor,
que Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que passaria a habitar em nossos corações. Ou seja, aplica-se a todas as ovelhas em Cristo. Toda a igreja é uma bênção dada individualmente a cada crente em Cristo. Todo aquele que um dia disse: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. O Espírito Santo vem, sela, o Espírito Santo vem, bate o carimbo e diz: é propriedade exclusiva, e a partir de hoje você tem o direito e o privilégio de poder ser batizado. A partir de hoje você pode receber dons. A partir de hoje você pode ser cheio, cheia. Ei, não existe mais exclusividade, irmã Beth. Não existe mais só esse ou aquele, não. Todos quanto creram, receberam o poder do Espírito Santo. Todos quanto creram podem ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção a todos. A todos. E aí, pastor Edson, quantas vezes eu posso ser cheio? Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os momentos em que nós buscamos, dizendo: Deus, enche a minha vida, Deus, eu quero experimentar mais, Deus, eu quero viver uma vida cheia do Teu poder. Por isso, meu querido e minha querida, a bênção não é uma experiência que ocorre apenas uma vez e pronto, não. É uma bênção que ela te manifesta todos os dias, todas as vezes que nós buscarmos sermos cheios, nos relacionar com Ele, nós podemos sentir a presença dEle. É por isso que eu gosto de Bíblia, eu amo a Bíblia. Ser batizado, Eli, é uma vez, mas ser cheio é todas as vezes. Quer na Bíblia? Vamos para a Bíblia. Atos 2, o Espírito desceu e batizou aqueles irmãos em Cristo. Atos 4, o Espírito desceu e o lugar foi cheio da presença, e diz que todos se prostraram e foram cheios. Atos capítulo 8, todos foram cheios. Atos capítulo 10, todos foram cheios. Atos capítulo 12, todos foram cheios. Atos capítulo 19, todos foram cheios. Todas as vezes que a igreja se reunia e dizia, como somente Bartolomeu repetia a oração de Atos 4, a partir do 33, Senhor, conceda-nos que ao estender das nossas mãos aconteça sinais, prodígios e maravilhas. E diz que enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio, e todos foram cheios. Por isso, meu querido e minha querida, é constantemente, Cleito, constantemente nós podemos ser cheio do Espírito Santo. É por isso que eu quero que você entenda isso daqui, a partir daquele momento, irmã Emília, Davi, ele experimentou algo que mudou a vida dele. E parece que Davi estava todo dia agora pedindo, ainda que ele não tivesse o privilégio que nós temos, de todos os dias sentir. Mas a vida de Davi foi uma vida de batalhas que Deus usava para a expansão do reino. A vida de Davi foi uma vida de composição, de salmos, músicas. A vida de Davi foi uma vida que parece que todos os dias, ainda, ou mais frequente do que os outros, pastor. Porque quando a gente olha a quantidade de salmos que Davi escreveu, a duração do seu reinado, quando a gente olha a quantidade de vezes que Deus, por intermédio de Davi, se manifestou, se não era pelo menos semanalmente, mensalmente, mas com certeza era com a frequência maior do que os outros profetas,
Por isso que parece que o autor aqui, ele quis colocar essa condição, pensando nisso. Eclesiastes, e a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou, disse: você é meu, eu vou encher sua vida, eu vou mudar a sua história, você vai ser transformado totalmente pela minha presença. E aí, meu querido e minha querida, quando eu olho a vida de Davi, o que eu faço para ter uma vida cheia do Espírito Santo, pastor? Como é que isso vai acontecer? Aí eu separei aqui 2 salmos. Um pastor Edson até é tão do Espírito Santo que já me fez até ganhar tempo. Mas o primeiro é o Salmo 27, Salmo de Davi. Este particular é o salmo que eu mais amo na Bíblia, irmão. Porque quando eu ainda não servia a Deus, olha só, por isso que diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Seja para salvação, seja para condenação, ela não volta vazia, né? Ela vai cumprir. Quando eu não servia o Senhor, minha mãe falava para mim, mineiro: meu filho, quando você estiver em sua casa aí, abra o Salmo 27, medite no Salmo 27. E eu naquele momento de angústia, porque existia um vazio existencial, que só Jesus preenchia e eu não entendia. No momento da tristeza inesperada, eu abri o Salmo 27 e começava a ler este salmo. E aí, quando eu olho no versículo de número 8 desse salmo, Davi me ensina porque que ele todos os dias era cheio do Espírito Santo. Porque quando ele diz: o meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença o meu ser anela. Buscai a minha face, e a tua presença, Senhor, eu buscarei. Numa tradução como a nossa que nós usamos, está escrito assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Ou seja, talvez eu não vou falar nada que você não entenda ou não saiba que é preciso fazer para ter uma vida cheia. Mas às vezes nós negligenciamos, nós deixamos para o amanhã. E Davi, ele me ensina que Deus olhou e disse para ele: quer ser cheio, Davi? Busca a minha face. Aí eu vou traduzir, tá, Denis? Quando o Senhor disser, busca a minha face, o meu coração disse a ti: a tua face, Senhor, eu buscarei. A tua face, Senhor, eu buscarei. Por isso que o tema de ano de experiências com o Senhor, Jeremias, sendo usado por Deus, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, meu querido e minha querida, em nome de Cristo Jesus, buscar a face do Senhor é preciso por meio de oração, por meio de jejum, por meio de leitura da palavra, por meio de louvores. Buscar a face de Deus é o que precisa arder e queimar em nossos corações, se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Davi, ele me ensina dizendo, o Senhor está dizendo: busque-me, Davi. Quer ter uma vida cheia? Busca a minha face. Davi olhou e disse: eu buscarei. E não ficou apenas no desejo, não ficou apenas na palavra. O nosso problema é que nós, muitas das vezes, só ficamos com as palavras. Davi era alguém que buscou mesmo. Nós às vezes só ficamos no campo da ideia, nós só ficamos aqui no campo da mente, não colocamos em prática. Vai ser difícil, irmão. Como eu li outro dia, ou eu vi foi aqui, o pastor Alex compartilhando com a gente sábado, né, que ele
falando ali para nós sobre encorajar a ler a Bíblia, ele diz assim para um membro dele, Eclesiastes: meu irmão, ele é carioca, aquele sotaque. Tem hora que a página parece que tem uma tonelada, mas coloque força e passe. Eu vou ler e tem hora, um pastor dizendo, abrindo o coração para uma ovelha, tem hora que vai pesar, mas eu coloquei propósito. Então leia, mesmo que esteja pesado, passe essa tonelada, porque depois vai vir a recompensa, depois vai ficar leve. As primeiras páginas do pastor, para quem parou ou para quem nunca leu, parece que vai ter peso mesmo, mas depois buscar a face do Senhor é preciso. Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos buscar sair do campo da ideia. Porque muitas das vezes, eu gosto desse texto, irmã Cleusa, às vezes nós estamos igual aquele filho pródigo, mas com uma diferença. O filho pródigo diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância e eu aqui padecendo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Aí eu gosto do versículo: e levantando-se foi. Não só ficou no campo da ideia, ele se levantou e foi. E quando chegou lá, o pai o viu de longe, correu ao encontro dele, abraçou, beijou, e ele repetiu a oração já pré-fabricada: não sou digno. E o pai corre, traz depressa a melhor roupa, traz depressa o anel, traz depressa as sandálias. Ou seja, é preciso sair do campo da mente, entrar no campo da ação. Nós precisamos colocar em prática o buscar. O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz que um avião, para sair do lugar, precisa de um carrinho a 20, 30, 40 por hora, e coloca o avião na faixa. O avião, ele não vai voando logo a 400, não. Ele começa do zero e vai dos 20, 80, 100, 120, 200. Aí quando vai chegando perto dos 400 é que ele ganha voo. Ou seja, assim é a nossa trajetória. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, buscar é difícil. Eu não estou dizendo que buscar vai ser fácil, mas quando nós colocamos dedicação, o Espírito Santo diz: eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo, porque você se dispôs a buscar. E eu glorifico ao Senhor pela tua vida, que está aqui nesta noite. Eu não sei a dificuldade, eu sei as minhas que eu passei neste dia. Eu não sei os obstáculos que você enfrentou, mas você diz: eu vou buscar. E para todo aquele que deseja buscar, existe um Deus que diz: eu reconheço o esforço, e eu vou encher, e eu vou encher, e eu vou encher. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Se preocupa não. Todas as vezes que nós colocamos uma dedicação, um esforço, é por isso que quantas vezes na Bíblia, quando o povo parou, Deus levanta Ageu, Zacarias para dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Ou seja, coloca Eclesiastes um pouco mais de força, vai além, vai mais além, porque vai haver recompensa para a sua busca. Davi, meu querido e minha querida, foi alguém que tinha esse coração, de que quando o Senhor olhou para ele e diz: quando eu te disser, busque, ele diz: o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei, a tua face eu buscarei. Então, uma vida cheia do Espírito Santo,
A partir daquele momento, foi uma vida de dedicação, de esforço, de sacrifício, de entrega, em buscar mais e mais a presença do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não é à toa, irmão João, que o Espírito só desceu depois de cruz. Atos dos Apóstolos só veio depois da crucificação. Ou seja, Jesus estava dizendo: sem sacrifício não tem Espírito Santo. Foi necessário eu morrer, ressuscitar, a minha morte, a minha ressurreição, ou seja, o meu sacrifício foi aquele que, como Jesus disse, eu vou, se eu não for, ele não vem. Eu preciso ir, mas a minha ida passa pela cruz. Por isso, meu querido e minha querida, que nós possamos buscar mais e mais. Leia um versículo, comece com 2, comece com 3 versículos, mas coloque propósito. Ore 30 segundos, ore 1 minuto, mas ore. E o que não der, Emília, coloca um louvor aí, e quando a oração parar, o louvor continua, e a gente continua adorando ao Senhor, e a gente continua exaltando ao Senhor por meio do louvor, entregando a Ele a nossa adoração. E você vai perceber que daqui a pouco o avião está, ó. Por isso, meu querido e minha querida, comece com jejum. Se eu jejuar 1 hora, a cabeça dói. Comece com 1 hora. Você vai ver que quando isso se tornar constância, a cabeça não vai doer mais. Daqui a pouco já está 2, 3, 4, 5, 6. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Como assim é possível? É possível, mas tem que começar essa busca, para que a gente possa viver uma vida cheia do Espírito Santo. O buscar tem que ser diário. A entrega tem que ser todos os dias. A renúncia tem que ser todos os dias. Por isso, meu querido e minha querida, Davi me ensina exatamente isso. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. E não só ficou na mente, não, foi para o campo da ação, como você fez nesta noite. Você não só ficou na mente, não, você veio, você entrou aqui, você disse: eu vou. Saiu do campo da mente e foi para a ação. A segunda coisa que eu aprendo com Davi é que o texto que o pastor Edson leu na abertura do Salmo 23, Salmo de Davi, talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, ousa dizer, se não o primeiro, com certeza o segundo, fica entre 91 e 23. E aí a gente percebe-se que Davi, ele vai expor para nós uma lição de porquê a vida dele, a partir daquele momento, foi cheia do Espírito Santo. Porque quando ele escreve os Salmos 23, ele faz um pedido ao Senhor: unge a minha cabeça. Ele lembrou do dia que Samuel ungiu a cabeça dele. Ele fez menção ao mesmo episódio. A gente não sabe, em que momento ele escreveu este salmo. Quantos anos depois? 10, 15, 20, a gente não tem ideia. De um reinado de praticamente 40 anos. Quanto tempo passou desde o momento da unção inicial para este momento deles? Mas uma coisa ele está dizendo: unge de novo. Eu quero que o Senhor faça de novo. Eu quero que o Senhor unge a minha cabeça. Mas não unge. Aí agora é apenas mente do pregador, tá, Aline? Eu gosto de viajar nas histórias. Mas eu não quero que o Senhor unge com um pouco de óleo. O chifre que Samuel trouxe era pequeno. Apenas imaginando. Não está assim lá não. Podia ser de cabra, de bode, o chifre menorzinho. Ele está dizendo: eu quero uma unção agora que vai além
dá que Samuel me ungiu. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmão? Às vezes a gente fica pedindo, pastor Edson, faz igual ontem, faz igual ano passado, faz igual aquela experiência fantástica que eu tive com o Senhor. E Davi está me ensinando, dizendo, não, faz além do que o Senhor fez ontem. Faz além do que o Senhor fez no passado. Eu não quero a mesma unção, eu quero além. Eu quero que o meu cálice transborde. O nosso problema às vezes é que nós estamos pedindo para Deus fazer igual. E Deus está dizendo, eu não vou fazer igual não, eu vou além. Davi me ensina, não peça para mim, porque às vezes nós estamos presos nisso. Quando eu orava 1 hora, quando eu jejuava um dia inteiro, quando eu ouvia a tua voz, Deus, me faz viver essas experiências de novo. Deus, mostra para mim de novo em sonhos, mostra de novo em visão. E Deus está dizendo para nós, aprende com Davi. Peça para mim ir além, porque quando eu manifestar a segunda vez, a terceira vez, vai ser sempre maior do que a de ontem. A unção de ontem, a experiência de ontem, a visitação de ontem. Deus está dizendo para nós nesta noite, que haja em nossos corações o desejo de experimentar mais. Limitados somos nós. Quem tem pouca vasilha é nós, porque o azeite só parou quando a vasilha acabou. Mas enquanto tiver vasilha, tem azeite. Por isso Deus está dizendo para nós, peça além, porque eu não vou fazer igual ontem, eu vou fazer além. Por isso que Davi olha e diz, unge a minha cabeça mais uma vez, Denis, mas eu não quero igual na primeira unção não. Eu quero colocar um cálice embaixo, eu quero que a unção seja tão tremenda, que o meu cálice não encha não, vai transbordar. Ou seja, enquanto o azeite vai enchendo aqui e vai transbordando da unção, do poder. Ei, igreja do Senhor, o nosso problema, porque muitas das vezes que nós não experimentamos experiências novas, é que a gente está preso, como o pastor Edson diz, na unção de ontem, na experiência de ontem. E Deus está dizendo para nós, eu vou além. E eu vou para a Bíblia para você entender isso. Ageu, no capítulo 2, o povo ouviu os velhinhos dizendo, quem viu esse templo na primeira glória? E estava olhando para a glória de espaço físico, olhando e vendo as paredes que Salomão construiu de ouro, de madeira da boa, os utensílios tudo dos melhores. E alguém que veio do cativeiro e tinha visto a glória do primeiro templo, chegou para os mais novos e diz, se vocês tivessem visto, vocês estão levantando aí com madeira, mas o que tinha aí era melhor. Vocês estão fazendo esse utensílio aqui, mas o que tinha aqui era muito melhor. Aí Deus usa Ageu para dizer, Ageu, fala para esse povo aí, se esforce e não trabalhe não. E lá vai um recado para os mais velhos e para os mais novos. A glória desta última casa será maior do que? Enquanto eles estavam achando que a glória da primeira era maior do que a que estava sendo feita, Deus olhou e disse, fala para eles que o que vai acontecer vai ser maior. E é bem verdade que o texto é profético e vem para nós, que ele vai olhar e vai dizer, vai vir o desejado das nações,
vai vir o desejado. Quando o desejado vir, ele vai morrer. Ele vai falar acerca do Espírito Santo. E depois que ele subir, a glória é maior. Por isso é que Davi está pedindo para Deus: unge a minha cabeça. Unge a minha cabeça, mas passa além da primeira unção. Vai além, Senhor. Vai além do que eu experimentei ontem. Que haja em nossos corações um desejo de viver hoje experiências maiores e mais extraordinárias com Deus do que nós vivemos no passado. Por que eu digo isso? Porque o nosso Deus não se limita a tempo e a geração. A única coisa que limita a Deus, vamos assim dizer, vou colocar entre aspas, é o desejo de um coração quebrantado e contrito e fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer: vai e vai. Se você tiver fé, como diz o autor dos Hebreus, é impossível sem fé agradar a Deus. Ou seja, então parece que a fé, a falta de fé, limita a ação de Deus. Bem, é verdade que a gente pode entrar na seara de pecado, de um monte de coisa. Mas eu aprendo aqui que Davi estava desejoso por viver algo além do que ele viveu na primeira unção. Você está desejoso para isso? Quem sabe você entrou aqui dizendo: ah, Deus, eu quero viver como eu vivi ontem. E eu estou falando de ontem simplesmente para referir ao passado. Ah, Deus, se o Senhor me visitar como ontem já está bom. Se eu conseguir buscar a tua face como ontem já está bom. Se eu conseguir desfrutar das coisas como ontem já está bom. E Deus está dizendo assim: não, você não entendeu o meu poder. Eu vou além daquilo que você pede, pensa ou imagina. Eu vou além. Por isso, igreja do Senhor, nós estamos aqui em um culto ao Espírito Santo. E eu aprendo com Davi que preciso desejar. Mas para que, quando eu desejo, aí eu abro um parênteses, Eclesiastes, o cálice tem que estar. O cálice tem que estar. O cálice tem que estar vazio. Vazio. Nós somos o cálice. Ou em algumas linguagens, nós somos o vaso. Nós somos ou seja, o meio de transporte que vai ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. O desejo de ser cheio tem que acontecer em paralelo com o cálice vazio. Cálice cheio, entenda uma coisa: nós precisamos ficar vazio. Como? Eu sou cálice, cheio de água, o outro está com sede. Quanto mais eu me permito ser usado por Deus, mais eu vou derramando o que está dentro, e mais eu vou pedindo para Deus: Deus, meu cálice está, Deus, enche de novo. E aí a gente vai, ó pastora, não é encher por encher, tem um propósito porque ele vai encher. Deus não enche cálice por encher. Davi está pedindo para ser cheio porque ele quer transbordar com um propósito. Como diz o salmista no Salmo 133: unge a minha cabeça com óleo, até que desce pela barba e vai até a orla de Arão. Ou seja, todo o corpo, nós somos o corpo, todo o corpo vai experimentar da unção que foi derramada sobre a cabeça do sacerdote. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ser cheio do Espírito Santo requer um esvaziamento. Deus só enche cálice vazio. Deus só enche vaso
vazio, para que a gente fique vazio de novo, dando água para o sedento, sendo usado. Por isso que eu disse, tem um propósito de ser cheio. Davi foi cheio com um propósito: governar Israel, ser o líder da nação de Israel. E ali aí tem uma mistura até de rei e sacerdote. Em Davi tem uma mistura de adorador, de compositor, tem uma mistura de guerreiro. Por quê? Porque ele permitia, dizendo: Deus, está faltando louvor, então eu vou te encher, Davi, com o propósito de você criar mais louvor. Deus, está faltando guerreiro, então eu vou te encher, Davi, para você ir lá e derrubar esse gigante. Deus, está faltando sacerdote, eu vou te encher, Davi, para você ir lá e cumprir a função sacerdotal. Deus, está faltando profeta, Samuel já se foi, eu vou te encher, Davi, e você vai profetizar acerca do Messias. Ou seja, todas as vezes que Davi foi cheio, foi para um propósito, e ele se esvaziava, ele se esvaziava. Entenda isso. O vaso, o cálice, não é usado para enfeite, mas é para Deus derramar azeite, para que outros sejam cheios. Quantos acreditam na unção que é compartilhada? Quantos acreditam no poder de Deus? Que quando alguém chega, pastora, e diz assim: olha, me ajuda em oração porque eu estou fraco, e a gente coloca as mãos junto e começa a orar, há uma visitação do poder de Deus, porque a unção é compartilhada. Quantas vezes nós precisamos entender isso? Que para ser cheio, o vaso precisa estar vazio. Vazio. O problema é que às vezes nós queremos ser cheio do céu, estando cheio da terra. Nós queremos ser cheio de coisas do céu, estando cheio de coisas da terra. E sinto muito te informar, enquanto a gente não despir, não se esvaziar das coisas da terra, nós não seremos cheios de coisas do céu. Nós precisamos ser cheios de coisas dos céus. E aí ele está dizendo: morra o seu eu, morra as suas vontades, mate o seu querer, sacrifique, e você vai ver os céus se manifestando. Oh, irmãos, eu falei outro dia na escola bíblica e falo isso constantemente no culto ao Espírito Santo. Paulo, ele disse que viu coisas que eram inefáveis, que eram incapazes dele dizer. E ele está dizendo: não conheço homem, se na carne não sei, se no sangue não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, a morada do Altíssimo, e viu coisas que eram impronunciáveis. E aí a gente olha e diz: mas Paulo é Paulo, Paulo é Paulo, Pedro é Pedro, Bartolomeu é Bartolomeu, Fabrício é Fabrício, Denis é Denis, Cleito é Cleito, mas o nosso Deus é o mesmo e não mudou. Então qual é a diferença? A diferença está que Paulo, meu irmão, Paulo era cheio de defeito, era uma luta constante. Quando a gente olha Romanos 7 e 8, ele dizendo: o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu quero, eu vou lá e faço. Mais uma coisa, eu olho para Paulo e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo, ele olha e diz assim: olha, eu quero ir, mas eu quero ficar. O desejo de ir é maior do que de ficar, mas eu quero ficar por causa de vocês, ó igreja. E eu quero sacrificar a minha carne, matar o meu eu todos os dias, para ser cheio do Espírito Santo. Ei, você precisa estar vazio.
Em nome de Jesus, nós vamos fazer um momento de busca. Nós vamos fazer um momento de pedir a Deus: Deus, me enche. E é neste momento que Deus está dizendo: você está aqui e veio para me buscar. Coloca um pouco de força a mais aí. Faça além do que você já fez. Vá além das suas orações de ontem. Quando você pedir aí, não peça mais para mim, Denis, diz o Senhor, fazer igual ontem, não, porque eu vou além. É até o cálice transbordar. É viver uma experiência que você ainda não viveu. É desfrutar da presença que você ainda não desfrutou. É manifestar da glória de Deus que nós ainda não vimos. Deus está dizendo para nós: peça além, porque eu vou além, como diz Paulo, daquilo que você pediu, pensou ou imaginou. Eu vou além. Por isso eu quero, em nome de Jesus, te convidar você a se colocar da melhor forma. E nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você a clamar neste momento, a pedir a Ele, dizendo: Deus, quem sabe você vai começar de trás para frente, matando a carne, matando eu, pedindo perdão a Deus pela negligência que nós cometemos, pelos pecados. Mas nesta noite nós não sairemos daqui sem desfrutar de algo além do que nós já vivemos em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, se encontramos como igreja neste lugar, Senhor, e queremos começar, ó Deus querido, te suplicando perdão. Perdão, ó Deus querido, por todas as vezes que nós negligenciamos o Teu chamado, que o Senhor nos convidou na madrugada, durante o dia, à tarde ou à noite, para ter um encontro contigo, orar, ler, ser um instrumento Teu, e nós negligenciamos. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, ó Deus. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos te suplicar, porque é a Tua palavra que diz que nós não devemos pecar. Mas se porventura pecarmos, o Senhor é nosso advogado, e nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Tu é aquele que dá força ao cansado, Tu é aquele que dá vigor àquele que está sem vigor algum. E eu quero começar a minha oração, ó Pai, te suplicando por este irmão, por esta irmã, que, ó Deus querido, não encontra forças necessárias, que está aqui, só o Senhor sabe, mas nesta noite veio arrastando, com toda dificuldade, mas veio porque entende que era necessário buscar a Tua presença. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, fortalece, ó Pai amado, derrama da Tua força espiritual sobre a vida da Tua igreja nesta hora. Vem derramando renovo sobre a vida dos Teus filhos neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, é Tua palavra, Pai, que nos ordena a clamar, que nos convida a buscar, que nos convida a nos entregar em arrependimento, em quebrantamento. Vem, Espírito Santo, renova nesta noite a nossa força, renova o nosso vigor neste momento. Pai, como nós louvamos há pouco, que o Teu rio flua, que o Teu rio, como diz Ezequiel, aonde for passando, vai gerando mudança, vai trazendo vida. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, ministros, aviva, Senhor, homens e mulheres que pregam, que cantam,
que tocam, diáconos, obreiros, Senhor, intercessores. Deus querido, em nome de Jesus, cada filho e filha tua que se encontra neste lugar, ou que serve ao Senhor juntamente conosco neste lugar, aviva, Senhor, a tua obra. Traz vida, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nesta noite eu te peço também, Senhor, visita, derramando dons espirituais, Pai. Vida daqui querendo experimentar mais, vida daqui querendo desfrutar de mais dons, como Davi orou dizendo: eu não quero a unção de ontem, eu quero que o cálice transborde. Por isso, ó Pai, eu te peço, derrama dons espirituais, ó Pai, além do que o teu filho e a tua filha pede nessa hora. Derrama dons espirituais além. Derrama dons espirituais, ó Pai amado, para que o teu filho e a tua filha possa ser vasos cheios da tua presença, para impor as mãos, para profetizar, para anunciar as boas novas. Oh Deus querido e Deus amado, em nome de Jesus, ó Senhor, aviva, trazendo dons espirituais, Pai. Se há em nosso meio alguém que ainda não foi batizado, batiza nesta hora. Enquanto teu filho e tua filha pede neste momento, clama nesta hora por uma imersão de poder, de glória, que ainda não desfrutou. Vem nesta hora, Espírito Santo, como fizeste em Atos, como fizeste em Pentecostes, como fizeste na casa de Cornélio, como fizeste naquela casa ali em Éfeso. Vem, Espírito Santo, batiza nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todas as vezes, como eu disse, que havia um grupo de irmãos pedindo a Deus. Para uns era a primeira vez, era batismo. Para outros era renovo. Para outros era revestimento. Como eu disse, Pedro foi batizado em Atos 2. Mas quando a gente vê em Atos 4, os mesmos foram cheios novamente. Mas quando a gente olha na casa de Cornélio, Pedro já tinha sido batizado, já tinha sido visitado, mas a casa foi cheia. Você acha que foi só a família de Cornélio que sentiu aquela presença? Pedro também sentiu. O que eu quero dizer é que eu quero convidar você neste momento. Nós vamos estar louvando. E talvez você está dizendo: Deus, eu não fui batizado ainda. E quer ser batizado, como a gente faz costumeiramente. Eu vou convidar você a sair do seu lugar para vir até a frente do altar para a gente impor as mãos. Talvez você já foi batizado, mas está pedindo a Deus dom espiritual. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi colocado com imposição de mãos. Alguém profetizou impondo as mãos. Eu profetizo o dom sobre a tua vida, Timóteo. E Timóteo recebeu o dom espiritual. Talvez seja renovo. Talvez seja um revestimento de renovo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui. Eu não sei a condição que você se encontra. Eu sei de uma coisa: o nosso Deus é um Deus que visita. Seja para batizar, seja para renovar, seja para derramar dons espirituais. Em nome de Cristo Jesus.
Em nome de Cristo Jesus, nós vamos estender as mãos sobre esses que estão aqui. O Ministério de Louvor vai estar louvando e nós orando, impondo as mãos, seja para batizar, seja para dons, seja para renovo. Eu quero convidar você, como igreja, faça o que Pedro fez, estende a mão para cá, sobre a vida da casa de Cornélio. E quem sabe, meu irmão, a oração de Pedro foi: visita ele também.